Olá, bem-vindos ao nosso treinamento de obreiros. Hoje nós vamos estar falando sobre a terceira aula, que é fidelidade financeira e o cuidado com a igreja. Salmos 24:1, a palavra de Deus ela diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Só de lermos esse versículo pausadamente, a gente já consegue entender a profundidade disso que a palavra de Deus nos orienta. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele. E Ele deixa bem claro aqui, o mundo e os seus habitantes. Nós somos os habitantes, pertencemos a Ele. O reconhecimento de que tudo que possuímos pertence a Deus nos ensina que o dinheiro é uma ferramenta, é um teste de confiança a Deus. Ser fiel nas finanças é demonstrar que Deus está em primeiro lugar. Ser fiel nas finanças é demonstrar o cuidado com a igreja. Quando falamos sobre esse tema, fidelidade financeira e o cuidado com a igreja, não estamos abordando simplesmente o fato de contribuirmos com dízimos e ofertas. Estamos abordando um princípio divino muito mais profundo do que uma mera contribuição financeira. Estamos falando de onde verdadeiramente está o nosso coração. Lá em Mateus 6:21, a palavra de Deus diz assim, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando a gente se dispõe, quando a gente coloca o nosso coração realmente a entender a importância das nossas contribuições, nós passamos a demonstrar realmente onde está o nosso tesouro. E se o nosso tesouro for somente nas coisas terrenas, nosso coração se disponibilizará a sermos generosos financeiramente somente nas conquistas terrenas. Porém, se nosso tesouro for as coisas celestiais, nosso coração, em primeiro lugar, visará o reino de Deus. Nós temos conquistas terrenas? Sim, queridos. Faz parte, enquanto estivermos aqui, termos e desejarmos conquistar também coisas aqui, como a nossa casa, um veículo bom, tantas outras coisas que fazem parte das nossas necessidades diárias. Então, temos sim essas conquistas aqui. Porém, quando nós colocamos o nosso coração somente nessas coisas terrenas, com certeza, nós batalharemos cada vez mais a colocarmos o nosso coração somente nisso, as conquistas pelas coisas terrenas, porque o nosso tesouro está aqui nessa terra. Agora, quando o nosso tesouro são as coisas celestiais, em primeiro lugar, nós começamos a colocar o nosso coração a buscar por aquilo que é eterno, as coisas de Deus. Fidelidade financeira é um ato de adoração, gratidão, amor a Deus. Não devemos colocar esse princípio no nosso coração como uma obrigação. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus ama aquele que dá com alegria. Nem sempre nós vamos estar com esse coração realmente tão alegre. Porque numa hora, no momento que a gente se vê numa situação apertada, realmente a contribuição parece que vai nos fazer falta. Nossa, mas se eu der, vai me fazer falta. Vai faltar para mim. Por isso que nós temos que entender que a gente tem que fazer isso com alegria, é nos alegrarmos, é colocarmos isso não tão bom. Como é bom nós contribuirmos no reino de Deus. Como é bom dizimar, como é bom ofertar. Eu quero me alegrar com isso, então eu farei isso com alegria. A alegria, ela tem que ser um sentimento que nós temos que despertar
dentro de nós, queridos. A alegria vem do Senhor. E se ela vem do Senhor, então ela já faz parte de cada um de nós, cristãos. Então nós temos que nos alegrar. Lá em Filipenses diz bem claramente isso: alegrai-vos no Senhor. Então, quando a nossa alegria ela está no Senhor, nós não vamos ter dificuldade de contribuirmos com a alegria, porque entendemos que a alegria já vem dele aos nossos corações através do Espírito Santo. Então, nós conseguimos nos alegrar quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós contribuímos no reino de Deus. A palavra de Deus, ela não vai nos ensinar sempre que esse ato, ele vai ser um ato de adoração. Adorar, queridos, ele tem que ser um estilo de vida. Não é só um momento. Sim, a adoração é louvor, é quando nós estamos aqui no culto, louvando a Deus, cantando a Ele, se entregando a Ele. Sim, ouvir a palavra de Deus é um ato de adoração. Contribuir é um ato de adoração. Contribuir com o reino de Deus, eu estou adorando a Deus através dessa atitude. Gratidão, gratidão por quem Ele é, gratidão por aquilo que Ele já fez, gratidão por aquilo que Ele ainda vai fazer. E eu sei que Ele ainda irá fazer muitas e grandiosas coisas nas nossas vidas. Amor a Ele, demonstrar amor, amor, porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus, ela nos ensina que primeiro veio Deus nos amou, que Deus provou o amor dele por nós, entregando Jesus Cristo, o único Filho, para morrer na cruz em nosso lugar. Então, nós podemos também demonstrar esse amor a Ele. E um dos meios de demonstrarmos esse amor é através da nossa contribuição financeira. Esse ato, queridos, de contribuirmos, ele transforma o nosso coração. Nosso coração tende a ser preso nas coisas terrenas. E isso é verdade, queridos. Somos humanos. A nossa humanidade, ela sim se foca naquilo que é visível, naquilo que é palpável, naquilo que a gente pode tocar. E as coisas terrenas são assim. Elas são visíveis, elas estão diante dos nossos olhos e nós podemos palpá-las, tocá-las. Então, o nosso coração, ela está preso nas coisas terrenas. Este ato, o ato de sermos contribuintes, de ofertarmos fidelidade financeira, transforma o nosso coração num coração que vence a sua própria vontade e busca a vontade de Deus. Nos liberta da busca pelos tesouros terrenos perecíveis e nos leva a buscar tesouros eternos. Sim, quando a gente toma ali o nosso dinheiro, aquilo que a gente recebe, a gente se prende tanto nisso, né? É meu dinheiro. Eu trabalhei, é aquilo que eu recebi. E de uma certa forma, tá, é verdade. Mas a gente entendendo que tudo vem de Deus, é dele, a gente vai pegar esse valor com alegria, contribuir na casa do Senhor. Isso vai trazer essa transformação no nosso coração. A gente vai se desprendendo cada vez mais da matéria terrena e nos colocando com um coração voltado a busca pelas coisas celestiais. Como a gente viu ali no comecinho, realmente é um teste para as nossas vidas. Lá em Lucas 16:13, a palavra de Deus, ele diz que nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões falam mamon. Quando nós nos pegamos muito ao dinheiro, queridos, e como eu falei, essa é a nossa tendência, por sermos humanos, pela nossa humanidade, nós podemos correr esse sério risco, queridos, de estarmos servindo mais ao dinheiro do que ao
Senhor. Ou seja, você pode adorar a um e deixar de adorar ao outro, você pode servir a um e deixar de servir ao outro. Então, que o nosso coração venha servir realmente ao Deus verdadeiro, ao Deus genuíno, ao único Deus e não ao dinheiro. Dizimar, ofertar, fidelidade financeira transforma esse nosso coração que está tendendo sempre para as coisas terrenas, está tendendo sempre ao dinheiro, a buscar as coisas celestiais. Combate à avareza. O ato de contribuir é uma poderosa arma contra a avareza, que é pecado. A avareza é pecado, pois demonstro que o dinheiro não me controla e não sou dependente dele, mas sim dependo exclusivamente de Deus, pois reconheço que minha força e capacitação do trabalho vem dele e que ele pode me ajudar a administrar o que fica em minhas mãos, após eu entregar aquilo que a ele já pertence. Fidelidade financeira é honrar a Deus. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Uma palavra-chave para nós. Fidelidade financeira é honrar a Deus. Sim, quando nós colocamos isso em primeiro lugar dentro de nós estamos honrando a Deus. Aí você pode falar assim para mim, mas Deus não precisa do dinheiro. Verdade, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é a fonte dos nossos recursos financeiros. Tudo vem dele, tudo é dele. E é ele que nos dá esse recurso. Como nós vimos aqui, força para trabalhar, capacitação para o trabalho, tudo vem de Deus. Agora, a obra dele aqui nessa terra precisa de recursos financeiros. Aí sim, Deus não precisa do nosso dinheiro. Verdade, Deus é a fonte dos nossos recursos financeiros. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele aqui nessa terra, sim. E essa obra é realizada por nós. A igreja dele, constituída por todos aqueles que foram lavados e remidos pelo precioso sangue dele. O recurso financeiro permite a igreja dele aqui dar continuidade na pregação do evangelho, seja contribuindo como missões, assim como nós fazemos todo mês aqui, graças a Deus, mas como também mantendo o local com portas abertas. A manutenção do templo, ou seja, da igreja, do ambiente aqui, dos pastores em tempo integral, de todas as necessidades que o ambiente precisa para estar funcionando e atendendo aqueles que frequentam ao local. Tudo que está aqui precisa dos nossos recursos financeiros. Quem dá esses recursos é o nosso próprio Deus. Então, sim, quando nós temos essa fidelidade financeira, nós demonstramos cuidado com a igreja. Nós também cuidamos daquilo que é colocado aqui, daquilo que está aqui. E assim nós somos chamados. Vamos ser fiéis financeiramente e vamos cuidar da igreja em nome de Jesus. Pai amado, eu agradeço cada vida, Pai, que contribui para o teu reino. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecermos com esses corações fiéis a ti, em nome de Jesus. Deus te abençoe.